Olá, eu sou a Estela, estudante de psicologia, esse é o canal Singelamente, e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a semiologia dos transtornos mentais. Eu vou usar como base esse livro do Paulo Dalgala Rondo, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Vamos lá? Bom, começando por essa palavrinha, semiologia. Semiologia, no sentido geral, é a ciência do signo. Mas a gente não está falando aqui símbolo do zodíaco nem nada disso. Signo aqui nesse caso é essa combinação entre um significado e um significante. Ou seja, é essa combinação entre um conceito abstrato a um objeto em si. Na área da saúde, quando a gente está falando de semiologia, ela se dedica a estudar os sinais e os sintomas de um paciente. Tá, e qual a diferença entre sinais e sintomas? Para começar, sinais se refere a sinais comportamentais, objetivos, aqueles que eu posso verificar diretamente, observar diretamente quando eu estou ali em contato com o meu paciente. Vamos pensar num exemplo? Eu estou conversando com o meu paciente e ele está com um discurso desconexo, não está coeso, as ideias não estão se conectando. Enfim, isso é um sinal que eu estou conseguindo observar ali de cara. Quando eu estou conversando com o meu paciente, eu consigo observar, isso é um sinal. Sintoma. Já o sintoma, ele é algo muito mais subjetivo. Ele é referente àquilo que o paciente está experimentando, experienciando, e de alguma forma ele consegue narrar, ele consegue comunicar para alguma outra pessoa, mas não é passível de observação direta por aquele que está entrevistando o paciente. Por exemplo, o paciente começa a se queixar de problemas para dormir, insônia, dificuldade de conseguir relaxar para entrar no sono. E quando ele vai narrando aquilo para você, ele diz: quando eu deito na cama, até a pequena luz do vizinho me incomoda, ou a minha cabeça enche de pensamentos e coisas estranhas, eu vou me sentindo angustiado e aquilo faz eu perder o sono, eu viro de um lado, eu viro de outro, eu não consigo dormir. Percebe? Ele narra para você, ele se queixa de algo que ele está experienciando, é dele. Eu não consigo observar diretamente, mas isso é um sintoma. Ele consegue narrar e comunicar até mim aquilo que ele está passando. Bom, ficou clara a diferença entre sinal e sintoma? Legal. Agora, é muito importante, principalmente porque a gente está falando de transtorno mental, é muito importante a gente falar daquilo que Paulo vai chamar de dupla dimensão do sintoma. O sintoma, ele tem dois papéis. O primeiro é um papel como um indicador. Então, ele é um índice, ele indica que algo está acontecendo. Por exemplo, o sintoma pode indicar algum desequilíbrio ou alguma disfunção em algo ali em outra parte do organismo, certo? Por exemplo, uma febre. Uma febre está indicando uma possível infecção, algum processo infeccioso que está acontecendo. Então, esse sintoma indica algo. Mas o sintoma, ele também pode ter a sua dimensão simbólica, que é a função de símbolo. Então, a partir do momento que o paciente narra aquilo que ele está sentindo, ele narra, ele conta para você a sua experiência subjetiva, aquilo que ele está passando, e aquilo é nomeado por um médico ou pelo próprio paciente, ele nomeia aquilo que ele está sentindo, ou pela própria cultura. Então, a partir do momento que essa experiência ela é nomeada, ela se torna um símbolo dentro ali daquela cultura, certo? Então, o que Dalgala Rondo vai falar? Dalgala Rondo vai nos dizer. Ele vai nos dizer que o sintoma só pode ser compreendido dentro desse sistema simbólico dado em determinado universo cultural. Então, ele vai dar, por exemplo, a angústia. A angústia ela pode se manifestar como as mãos geladas, uma batedeira, um suor frio, um aperto na garganta, uma falta de ar, né? Essa angústia ela pode estar indicando ali, né, uma disfunção no sistema nervoso autônomo. Também esse estado que o paciente se encontra, quando ele também é chamado de nervosismo, de ansiedade, de gastura, de própria angústia, né? Quando ele é nomeado dessa forma, ele passa a receber um significado simbólico e cultural que só pode ser compreendido adequadamente, interpretado e compreendido adequadamente
se a gente avaliar ele dentro daquela cultura, dentro daquela referência, daquele universo cultural. Ou seja, dentro daqueles símbolos daquele local. A gente não pode achar que é universal aquela vivência que o paciente está sentindo. Então, pode ser que o paciente chegue até você e diga que ele está sentindo angústia. Mas a angústia para o paciente que está aqui no Brasil significa talvez um tipo de vivência. Já a angústia para uma pessoa que vive na Finlândia é um outro tipo de coisa, é um outro tipo de vivência. Significa outra coisa. Da mesma forma que pode ser que aqui você não escutou. Na verdade, pode ser que aqui para você gastura signifique cansaço, signifique estafa. Mas gastura, em uma outra cultura, em um outro local, significa talvez essa batedeira, esse coração palpitar, esse medo recorrente, percebe? Então, essa palavra, esse significante que é usado para dizer sobre o sintoma, para descrever o sintoma, ele é um símbolo que deve ser analisado e interpretado dentro de um conjunto de símbolos daquele universo cultural, para que ele seja avaliado corretamente, certo? Muito importante a gente salientar isso quando a gente está falando de transtorno mental, de sintoma e sinais de transtornos mentais. Dito isso, vamos passar para a diferença entre semiotécnica e semiogênese. Qual que é a diferença desses dois? Então, a semiologia, ela se divide em duas grandes sub-áreas, a semiotécnica e a semiogênese. A semiotécnica, ela é um conjunto de procedimentos, de ferramentas, de técnicas para a gente conseguir observar, coletar esses sinais e esses sintomas do paciente. Bom, quando a gente está falando de transtornos mentais, a principal ferramenta que a gente tem para coletar esses sinais e sintomas é a entrevista. Seja a entrevista com o próprio paciente, com seus familiares ou com as pessoas que convivem com ele diretamente, certo? Além da entrevista, a gente também tem um outro ponto que é muito crucial, muito importante quando a gente está falando de avaliar os sinais e sintomas dentro dos transtornos mentais, que é a observação. Essa observação perspicaz, minuciosa e atenta desse paciente. Observar o comportamento, observar a fala, o conteúdo da fala, a forma que é falado, observar o trejeito, como se movimenta, observar até como essa pessoa se relaciona com os familiares, com as pessoas ao entorno dela. Então, quando a gente está falando de semiotécnica dentro dos transtornos mentais, dois pontos muito importantes. A entrevista com o paciente e as pessoas que ele convive e a observação muito minuciosa, certo? E a semiogênese? Semiogênese, ela se ocupa de avaliar da onde, né? O que gerou talvez esse sinal, esse sintoma, né? É o campo que investiga a origem desses sinais, desses sintomas. Ou seja, quais mecanismos que produziram esses sinais e esses sintomas? Qual que é o significado do valor clínico, né, deles? Ou seja, a semiogênese, ela estuda os fatores que possam ter, quais são os fatores que possam ter essa relação com o sinal, com o sintoma. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, pode ter sido um evento traumático que gerou esse sintoma, pode ter sido um exemplo, uma infecção que está gerando essa febre. Então, a semiogênese é onde eu vou investigar aí a possível origem desses sinais e sintomas. Bom, eu espero que tenha ficado claro, que tenha sido de fácil compreensão a gente desmistificar e desconstruir um pouquinho o que seria a semiologia dos transtornos mentais. Se vocês quiserem mais, eu vou deixar aqui na descrição do canal a referência bibliográfica que eu usei para fazer esse vídeo, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até mais. Tchau, tchau!